20 anos na instituição adventista, dei aula em Gopuva, dei aula em outros colégios, de Vila Galvão também, mas assim, algo que me marcou bastante em Gopuva foi justamente eu ter conhecido a minha esposa, que é a orientadora de vocês. É a orientadora do Colégio Adventista de Gopuva, a Elaine. Então assim, é algo que marcou bastante minha vida, então eu carrego a instituição adventista no meu coração, eu carrego o Colégio Adventista de Gopuva na minha vida. E então eu agradeço muito e tenho essa experiência de ser um ex-aluno e também ex-funcionário do Colégio Adventista de Gopuva, né? Algo muito, muito legal para mim. E um beijo para vocês, tá? Curtam bastante, essa é uma época muito gostosa. Algumas coisas só acontecem no Colégio Adventista e eu acho que a gente faz falta quando a gente sai assim, você vê assim muitas coisas que são bem diferentes, né? Por exemplo, oração, meditação, a gente sente falta, tá? Então curtam bastante, deem valor para onde vocês estão, porque é muito legal, tá? Beijão para vocês e fiquem com Deus. E depois de mais nada, eu gostaria de desejar um bom dia a vocês que estão assistindo. Meu nome é Daniel Marins Módulo, um ex-aluno do Colégio Adventista de Gopuva, e o ano que eu me formei foi 2021. E eu fui chamado para esse trabalho por eu ser um ex-aluno. E para começar a falar algo interessante, a última vez que eu me lembro de ter feito um vídeo assim, foi justamente quando eu estava nessa escola para fazer algum trabalho para a escola, que havia muitos trabalhos que tinham que ser feitos, gravações, vídeos, e eu creio que isso foi estimulado especialmente por causa da pandemia, porque mais da metade do meu ensino médio foi influenciado pela pandemia, porque eu me formei em 2021, a pandemia acabou começando, digamos assim, em 2020, então eu fiquei 2 anos do meu ensino médio com influência da pandemia. E falando desses vídeos, né, eu poderia começar a falar sobre o professor André, de história, que eu creio que ainda está aí. Ele passava diversos trabalhos que treinavam o diálogo, a apresentação. Isso me ajudou bastante na faculdade, em diversas outras atividades, pois me ajudou a desenvolver o diálogo, a apresentação, como em seminários que eu já fiz na minha faculdade. Isso me ajudou bastante. E tiveram outros professores que também me marcaram. O próprio Flávio da Educação Física, né, professor de Educação Física. Eu lembro que ele era um professor muito esforçado e eu creio que até hoje os interclasses que ele fazem bastante sucesso por aí. E eu lembro que eu não era um aluno que participava muito assim, né, de educação física, né, eu participava, mas eu não gostava de participar de interclasse, e esse professor Flávio, ele me estimulou a participar do interclasse. Então eu participei do interclasse do meu último ano, foi o meu primeiro interclasse e o meu último, e incrivelmente o meu time ganhou, é óbvio, né, e por isso eu sou uma das únicas pessoas, né, não querendo me gabar, mas já me gabando, que pode falar que ganhou em todos os interclasses que participou. Pode ter sido só um, mas não deixa de ser verdade. E é engraçado, né? Porque a gente vê, se o Flávio não tivesse me estimulado, eu não teria tido esta experiência. Eu falei ali do André, ele também dava diversos conselhos, ele, o Flávio. Eu poderia também falar da professora matemática, a professora Giane, que nesse caso eu sou suspeito de falar, porque eu sou filho dela. Ela sempre foi muito esforçada em ensinar matemática para os alunos. Ela até mesmo comprou, na época da pandemia, eu lembro, uma lousa virtual, algo assim, para que ela conseguisse escrever os cálculos para que nós pudéssemos ter um melhor aprendizado. E eu poderia citar diversos outros professores, como a própria professora Fernanda, que eu lembro que fazia o Sará, eu participei, fiz até uma apresentação do Alibaba e os 40 Ladrões, e ela me marcou bastante também. E é o que eu disse, não tem como eu falar a respeito de todos os professores aqui por conta do tempo.
A escola também me ajudou bastante por conta de ser uma escola cristã e, querendo ou não, isso te ajuda, pois muitas vezes você, na idade que tem, você não tem a maturidade suficiente para tomar certas decisões. E a escola adventista, ela ajuda nisso, pois evita que diversas influências negativas cheguem até você quando você ainda não tem a maturidade suficiente para lidar com aquelas situações. E a escola adventista, essa escola, né, de Gopovo, ela está de parabéns nesse quesito, porque tem a capela. Quando você quiser, você pode conversar com o pastor. Eu lembro que na época que minha avó morreu, eu acabei conversando com o pastor. Curiosamente, o pastor ligou para mim naquele dia para conversar de um assunto, e aí eu acabei conversando com ele, ele me ajudou, e diversos outros pontos que a escola me ajudou. Além disso, os amigos que eu tinha foram muito bons. E tem diversos outros pontos que eu poderia aqui comentar, mas não dá tempo de eu comentar. O que eu posso dizer a vocês que ainda estão aí estudando, aproveitem, pois o tempo passa. Não significa que a época que eu estou é pior ou melhor que essa época que vocês estão, mas é necessário que nós aprendamos a saber aproveitar os benefícios de cada época em nossa vida, e aproveite o período que você está vivendo agora. Bem, eu agradeço pela oportunidade de participar desse trabalho, e é isso, até a próxima. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Julia Macedo, eu estudei na Adventista do meu 5º até o meu último ano do ensino médio, me formei aí na pandemia, bem no primeiro ano de pandemia. O professor André, ele foi meu professor do 6º até o 3º ano. Ele me deu aula de História, Ensino Religioso e também de Atualidades. O que o Adventista me proporcionou foram muitas experiências novas. Eu fiz muitos amigos aí dentro que tenho contato até hoje. Hoje eu tenho 21 anos, estou fazendo Direito na Universidade de São Judas. E eu não tenho muito o que falar sobre o Adventista, além que foi uma experiência assim transformadora na minha vida. É uma escola que inspira muito as pessoas, e por isso aqui eu não fui para a Unasp, por muito pouquinho que eu não fui para a Unasp, mas a minha vida, querendo ou não, tá aqui em São Paulo, então ir para o internato não foi uma opção, mas eu amo a Adventista com todas as minhas forças, trabalho aí pertinho, e sempre que eu posso eu tô indo aí falar com a Jurema, que é outra pessoa incrível, e eu sinto muito falta dos professores que me acolheram tão bem e das minhas amizades também. Tá? Um beijo.